Vamos ver de novo, porque o Congresso, onde a Raquel está, nesse instante, virou palco de uma guerra de bonés. Um discurso ali, mensagens de governo e oposição. Parlamentares bolsonaristas usaram bonés para criticar o governo Lula durante a abertura do ano legislativo. Estamos vendo as imagens. De olho em 2026, os deputados do PL usaram bonés verde e amarelos com a inscrição "Comida barata novamente, Bolsonaro 2026", em protesto ao preço elevado dos alimentos no país. A Carol Nogueira fez essas imagens e a gente está te mostrando que a oposição copiou a estratégia do governo. Na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, o ministro Alexandre Padilha apareceu com um boné azul e a frase "O Brasil é dos brasileiros". Esse boné aí, ó. O Padilha colocando. Fato é que hoje houve gritaria, alguns da oposição gritaram "Lula, cadê você? O povo não tem o que comer", enquanto aliados responderam com "sem anistia". A ala do PL não concordou com a manifestação no plenário. Em off, ali com a Carol Nogueira, um parlamentar da sigla disse que a manifestação é válida, mas que há lugar certo para isso e não durante uma sessão solene com uma abertura do ano legislativo. No sábado, a gente mostrou imagens do Padilha, né, com um outro boné, alfinetando quem utilizou o boné do Trump, "Make America Great Again", o MAGA, né, famosa frase de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Conosco, além da Raquel Landim, também Rodrigo Prando, que é professor e cientista político do Mackenzie. Professor, bem-vindo, boa tarde. E aí, guerra de bonés agora em Brasília? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Pois é, quando eu vi esse boné azul com o ministro Padilha, eu fiquei imaginando quanto tempo levaria para os bolsonaristas chegarem com boné, chapéu ou qualquer outro adereço. Dito e feito, tá aí a resposta. E eu vou dizer para vocês dois, eu não sei a impressão que vocês têm, mas para mim saiu pior do que se não tivesse usado boné nenhum o governo há pouco tempo. Então, assim, eu acho que foi uma resposta desnecessária e pegou num ponto em que o próprio Lula já criticou, né, enfim, numa reunião ministerial, que é a questão do preço dos alimentos. Eu acho que não foi uma boa estratégia de comunicação do Sidônio dessa vez. Raquel, você está vendo tudo de perto, né? Diego, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que esse é o mundo das redes sociais. Quando o Donald Trump ganhou a eleição, a gente vai se lembrar, o governador Tarcísio de Freitas colocou o boné, foi muito criticado, "Make America Great Again", né? E aí teve gente que criticou, teve gente que elogiou. E o governo federal, ele é sempre criticado por estar sempre na defensiva nesse tipo de estratégia. Ele não faz barulho, né? Os posts do governo, os posts das mídias sociais do governo, eles nunca têm muita repercussão. O governo, principalmente na gestão do Paulo Pimenta, ele era sempre criticado por não conseguir fazer a batalha das redes sociais. E essa estratégia do ministro Sidônio, e hoje de manhã, até ali quando o Lula recebeu o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, os novos presidentes da Câmara e do Senado, você percebeu, o ministro Padilha estava com o bonezinho dele na mão, ele não chegou a colocar, mas ele estava. Foi uma estratégia que chamou muita atenção, e chamou atenção para uma agenda do governo. Durante todo o dia ali da eleição da Câmara e do Senado, no sábado, foi notícia o governo com o seu bonezinho azul, o Padilha, o Randolfo Rodrigues, isso reverberou pelas redes sociais e reverberou muito, que vai reverberar essa pequena manifestação dos bolsonaristas ali dentro do plenário, que estão batendo num tema que sim, dói para o governo, que é a questão dos preços dos alimentos, mas é um tema que já está sendo dito, já está aí na pauta. Então, assim, o governo tem que lutar essa batalha. Parece algo meio infantil, e um pouco mas essa é a batalha hoje das redes. Se você não conseguir se destacar, se você não conseguir chamar a atenção, quem são os políticos hoje que chamam a atenção nas redes sociais? João Campos, que é muito da inspiração, tem gente do João Campos que está trabalhando na equipe do Sidônio. Como é que João Campos chamou a atenção? Quando ele nevou no carnaval, lembra? Pintou lá
o cabelo todo de branco. Tabata Amaral, candidata ali em São Paulo, também namorada do João Campos, fazia vídeos batendo ali no Pablo Marçal e fazendo vídeos também com muito contato com a população. O próprio Pablo Marçal, que virou, olhando ali para o campo da direita, um fenômeno. Ele é um fenômeno nas redes sociais. A direita usa muito essa estratégia, a esquerda é criticada por não usar. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos e tem que usar sim. Pessoal, depois do intervalo, vamos falar mais sobre a visita hoje dos presidentes que tomaram posse, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. Os dois se encontraram com o presidente Lula, prometendo uma relação harmônica com o executivo. A gente conta mais e analisa depois do intervalo. Até já! Seguimos ao vivo aqui no YouTube. Prando, uma última pergunta. A gente tem 1 minuto e meio, mais ou menos, uma resposta rápida sobre a questão dos alimentos. Qual impacto vai ter, né? Porque a gente está vendo a oposição pegando firme nisso, né? Que é um tema sensível, o preço dos alimentos. É isso que dizia o Boné, né? Para baratear os alimentos, Bolsonaro em 2026, apesar de Bolsonaro estar inelegível. Não, aí que tá. A oposição tem um recado. O Boné do governo não traz nenhuma agenda política. Quando a Raquel cita o João Campos e Tabata, está citando duas figuras do campo progressista que têm o que entregar, que têm o que mostrar. O presidente Lula, até esse momento, não tem. Então, a comida é uma questão que não é simplesmente da intervenção do governo, mas é uma discussão muito forte. É óbvio que Bolsonaro não está preocupado com o retorno em 2026. Bolsonaro está preocupado e provavelmente será denunciado pelo PGR agora, né? E deve ser julgado e até preso ainda esse ano, segundo o que consta. Então, assim, a preocupação do governo é comunicar à sociedade, sem dúvida nenhuma. O Sidônio já fez uma entrevista, mas tem que comunicar algo concreto. O alimento está barato? Não está. As pessoas estão sentindo. Então, a oposição, na Guerra dos Bonés, se saiu muito melhor e foi provocada gratuitamente pelo governo. Eu concordo com o Raquel que o governo não pode ser reativo o tempo todo. Ele tem que ser proativo, mas para ser proativo, não basta pensar na comunicação, que é a forma, tem que ter algo que é o conteúdo. E, de fato, o governo, nesses primeiros 2 anos, ficou a reboque da força do bolsonarismo. Não só nas redes, mas infelizmente também nas ruas. Eu entendo perfeitamente a colocação da Raquel. Ela diz, infantil? Muitas vezes quando o Campos pinta o cabelo e tudo mais, mas veja a reeleição dele, a aprovação que ele teve no governo. Vai parar, eu sei, já entendi. Pode parar. Boa, o Prando já está entrando aqui no ritmo do nosso Wall News. Mas já tinha concluído, né? A gente tem 10 segundinhos, Prando. Tinha, né? Tinha. A gente continua em instantes, então, assim que voltar aqui para toda a nossa audiência. Tá 5h54 pelo horário de Brasília. Estamos de volta. Ô, Prando, fala um pouco sobre o boné da oposição. Você estava falando aqui na nossa transmissão do YouTube que a oposição tem um recado, que é em relação ao preço dos alimentos, né? Que está alto. Então, na verdade, a Guerra dos Bonés, primeiro que o boné do governo é um boné que estava discutindo uma coisa que é externa ao Brasil, que é o Trump e a adesão da ultradireita ao Donald Trump. Eu acho que quando você põe um boné, o Brasil é dos brasileiros, eu acho que é um recado óbvio. É claro que o Brasil é dos brasileiros, como o Canadá é dos canadenses, e eu vi aqui nos bastidores. A grande questão é que o boné da oposição pega um ponto muito sensível para o governo, que é a questão do preço dos alimentos. E não pega porque é só uma questão ideológica, é só mais uma narrativa. O próprio Lula, na reunião ministerial, disse que se incomoda com a questão do preço dos alimentos. E aí o que eu dizia aqui, ao vivo nas redes sociais, na internet com vocês, é que é fundamental a guerra da comunicação, mas a comunicação é a forma. O que o governo não pode é esquecer do conteúdo. E, de fato, o governo, nesses 2 primeiros anos, metade do mandato, ele não tem um conteúdo muito concreto para apresentar. E agora ele vai ter que correr. O Lula já sabe que 2026 já começou e que 2025 é tempo de entrega, e ele tem que entregar. Era nesse sentido que eu acho que nessa guerra de bonés, a oposição bolsonarista foi muito melhor do que o bonezinho azul do governo.